Olá, você está conosco em mais uma edição da segunda temporada do podcast Legislativo Educa, uma parceria entre o movimento Voto Consciente e a ABEL, a Associação Brasileira de Escolas do Legislativo e dos Tribunais de Contas. Semanalmente, Humberto Dantas e Roberto Lamari trazem uma conversa muito especial com pessoas envolvidas em ações de educação para a democracia em centenas de escolas do Legislativo e de contas espalhadas por todo o Brasil. É isso mesmo, pessoal. Os legislativos têm escolas e elas reforçam a democracia. Antes de iniciar aqui, eu quero lembrar que os nossos programas são gravados, vão ao ar nos canais da Abel e do Legis Tracinho Ativo no YouTube, bem como no Spotify, pelo Legis Tracinho Ativo, o movimento Voto Consciente. Além disso, também estamos em 89,5 FM, a Rádio Assembleia Legislativa do Mato Grosso. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Roberto Eduardo Lamari. Hoje temos convidados, lugar Temos. chique, história Sim, bacana. Você tá bem, meu? Tudo jóia? uma belíssima escola, tudo jóia, Humberto. Uma bela escola, uma escola que tem uma história com muitas atividades, e, aliás, atividades que foram replicadas no Brasil, né? Então, uma escola muito bacana e uma cidade muito interessante, né? Adoro. Onde fica a Assembleia Legislativa do Paraná, Curitiba. Então, eu vou conversar com o Giuliano Pedroso, que ele é diretor da escola da Assembleia Legislativa do Paraná. Tudo bem, Juliano? Bom dia, tudo bem, Roberto? Tudo bem, Humberto? Agradeço o convite, agradeço essa audiência que nos acompanha e o privilégio de falar sobre educação legislativa e fico ainda mais envaidecido com as palavras de vocês a respeito de Curitiba e do Paraná, porque eu sou suspeito, né? Eu sou bairrista até dizer chega. Eu brinco, eu sou quase tão bairrista quanto os gaúchos, né? Mas eu sou bastante bairrista. Eu sou bairrista, só que eu sou bairrista pro Paraná. O que eu tenho trabalhado e viajado pro Paraná nos últimos anos me dá quase que o título de cidadão paranaense, cara. É muito, muito legal. Eu gosto muito de Curitiba. Que Coordeno uma bom. pós-graduação em Curitiba, vou para Curitiba direto, acho incrível. E tenho orgulho, Lamari, de ter um artigo publicado na revista da Escola do Legislativo do Paraná. Nós temos, nós Nós Olha aí, temos, temos, nós nós temos. Em temos. dupla, inclusive. Em dupla. Pois Muito é. coisa legal. boa. Muito legal. Ano que vem deve ser uma nova edição. A gente está reorganizando o corpo editorial, teremos nova edição da nossa revista. Ó, Bela. que legal, hein? Que legal, que legal. Deixa eu te fazer uma questão inicial aqui que eu acho que é muito importante. Quando a gente fala em educação legislativa, né, para muitos a gente está falando de um equilíbrio entre algo de educação para a democracia e algo como escola de governo, né, como a escola que vai atender ali aos servidores da Casa Legislativa ou aos servidores públicos em geral ou pessoas interessadas aí nas atividades legislativas. Como é que tem sido esse equilíbrio para vocês na escola do Legislativo Paranaense aí da Assembleia Legislativa do Paraná? Olha, nós temos de fato nos apoiado sobre esses dois pilares, né? Eu acredito que é recorrente em outras escolas do Legislativo, Brasil afora, e das escolas dos tribunais de contas também. E cada gestão das suas escolas, elas têm as peculiaridades conforme, inclusive, a mesa diretora, né? O Roberto fez na introdução referência à escola do Legislativo, que vinha caminhando antes, né, com o competente Diliar de Alessi, que fez um belo trabalho, né, me antecedeu, mas ele liderava tanto a escola do Legislativo quanto a diretoria legislativa. Com a chegada do Alexandre Cury, nosso presidente, né, o deputado Alexandre Cury assumiu a presidência, ele entendeu que ele gostaria de colocar um pouco mais de energia em algumas ações, dentre elas essas que aproximam mais da sociedade. Então, nós estamos mantendo aqui com bastante intensidade as ações formativas para dentro da Assembleia, conectando outros servidores de legislativos diversos, do Executivo, mas nós temos realizado também muitas ações de formação para a comunidade em geral, principalmente de temas que se conectam com o legislativo, com a democracia, com questões de atualização normativa. Vou te dar um exemplo, Humberto. Nós fizemos uma mudança recente numa legislação estadual que organizações da sociedade civil que quisessem ter, né, obter a lei de utilidade pública estadual aqui no Paraná, os seus dirigentes não poderiam ser remunerados, o que estava em desalinho com a legislação federal e outras coisas assim.
Então, nós corrigimos esse aspecto, os deputados entenderam por bem votar uma nova lei, e nós organizamos um evento formativo para as organizações da sociedade civil aqui do Paraná, explicando, mostrando como eles podem agora se adequar a esse novo marco normativo. Ou seja, você tem a atuação parlamentar e nós ajudamos na integração da compreensão desse processo. Realizamos aqui na sede, como vocês já citaram, aqui em Curitiba, que é muito bela, mas nós fomos até Castro. Se você tem vindo bastante de Paraná, talvez tenha a oportunidade de conhecer Estive Castro. semana retrasada em Castro. Muito Castro legal, Castro. muito legal. Fizemos durante a AgroLeite, um evento que reúne os principais produtores do Brasil e da América Latina da cadeia leiteira. Realizamos esse evento porque nós conectamos também os empresários que querem ter segurança de como doar. Realizamos em Maringá, outra bela cidade, caso vocês não conheçam, recomendo que conheçam, uma das joias do nosso interior paranaense. Então, nós levamos esse tipo de formação a partir de uma atualização legislativa, realizamos eventos formativos. Então, esse é o centro da atuação. Tem habilidades normais, né? Funcionamento normal da própria Assembleia, atendimento, acessibilidade, que tem sido uma preocupação bastante grande. A gente conseguiu avançar tanto, porque às vezes as pessoas pensam em acessibilidade enquanto prédio, mas tem um aspecto atitudinal, né? As pessoas precisam, de fato, entender como agir com quem precisa de um atendimento. E, felizmente, a gente tem conseguido conjugar, alcançado bons números. Humberto, primeiro semestre, a gente passou de 5.000 pessoas formadas aqui na Assembleia do Paraná. Né? Que legal. Enfim, até o final do ano a gente acredita que chegue pelo menos a 7.500. Muito legal. Ô Lamaris, assim, claro, eu vou passar, obviamente, a palavra para você, então, mas dois pontos importantes na fala de Juliano aí que eu me lembro. Assim. Primeiro, quando você vai chegando no aeroporto de Curitiba, Lamaris, quando você vai indo embora de Curitiba, né, chegando no aeroporto para embarcar, principalmente, tem vários outdoors, cara, da Assembleia Legislativa contando as leis que foram feitas, né, aprovadas na Assembleia e que impactam a sociedade. É legal porque isso conecta com esse compromisso da Escola do Legislativo de conscientizar as pessoas sobre os novos marcos legais, né? Então, uma lógica de propaganda e uma lógica de informação e de educação formal. Muito legal. E Castro, Lamar. Claro, Juliano, por favor. Desculpa, eu sou falante, então vocês me perdoem, né? Eu fui radialista. Imagina. Então, radialista é terrível. É uma boa voz, é uma boa voz. Radialista é terrível. Não, mas eu quero só agradecer aqui publicamente o Roberto, né, e a Abel, porque essa iniciativa do prêmio nos possibilitou, inclusive, envelopar uma série de ações legislativas que foram feitas e divulgar. Então, porque muitas vezes a gente tem esse olhar, como você citou, Humberto, do outdoor, de algumas campanhas, mas esse exercício que a associação nos provocou por conta do prêmio, de olhar um legado legislativo e pensar como comunicar isso de maneira inteligível para as pessoas, cara, que delícia que foi participar dessa iniciativa da Abel, sabe? É o tipo de coisa que virou uma chave na minha cabeça, sabe? Foi muito rico olhar as experiências de outros locais. Enfim, desculpa interromper, mas eu não poderia perder a oportunidade de elogiar o Roberto. E eu não posso divulgar os resultados antes, embora quando este podcast for ao ar já teremos o resultado, mas posso garantir que a Escola do Paraná foi muito bem. Olá, Mário. Que bom, trabalhamos. Olá, Mário, eu ia falar de Castro, Mário, que é a terra do leite lá no Paraná, é a capital do leite ali do Paraná, do Brasil, enfim. Sabe o que eles servem lá, Mário? Leite. Leite quente. Esse é o negócio. Aí não deu para resistir. Agora, Humberto, dica gastronômica, então, para quem nos acompanha. Para quem for a Castro, dá uma esticadinha e vai até Carambeí. Todo mundo fala, cara. Preciso ir lá. Frederica's, que temos lá? Tortas no plural, porque deles tem essa cultura, né, da bacia leiteira. Então você tem muitos imigrantes, né, muitas pessoas com ascendentes holandeses. Então eles têm uma tradição na produção de doces, geleias, que é um espetáculo. Nesse caso, venham e queiram trazer família, encontro romântico, tem aquelas plantações de lavanda, sabe aquela coisa que parece cinema. Recomendo com muita veemência. Porque a pessoa, além de conhecer o Paraná, as inovações legislativas do Paraná, percebem como o marco normativo ajuda na organização da terra e da sua gente. Então, recomendo. Muito legal. Muito legal. Olha, eu tenho uma pergunta aqui que é tradicional no podcast e tem uma razão de ser, né? A nossa parte
grande parte da nossa audiência, são formadas por escolas, né? E existe de diferentes lugares do Brasil e eles têm uma curiosidade, né? É saber como é que é a organização da Escola do Paraná. Então, a questão de espaço físico, número de pessoas, existe um projeto pedagógico, planejamento, como é que é a organização da Escola do Paraná? Olha só, a Escola do Paraná ela existe desde 2005, né? Foi criada na época, né, pelos deputados, eles entenderam, né, que deveria. Foi uma iniciativa, inclusive, da nossa ex-governadora Cida Borghetti, que era deputada estadual à época, junto com o presidente Hermas Brandão. E o que acontece? Como eu já antecipei, as escolas são vivas, né? A Escola do Paraná daí durante o tempo teve essa iniciativa, funcionou, parou um pouquinho, foi retomada daí com a chegada do Giliardi e do presidente Traiano, e ela se organizou muito junto ali com a diretoria legislativa. Você visitou, você conheceu a Roberta, você conheceu a França, você conhecia a nossa turma ali, mas funcionava, a estrutura funcionava junto com uma outra diretoria. Então, desde fevereiro deste ano, a escola passou a funcionar numa estrutura à parte. Você nos visitou aqui, você viu que é um espaço um pouco menor, né? O nosso prédio é um prédio histórico, então ele tem limitações físicas, então o nosso espaço hoje é um espaço pequeno. Nós temos uma parte da equipe que roda aqui, uma parte que roda num outro prédio administrativo. Mas o que acontece? Nós estamos em fase de estruturação, de fato, da escola. Porque em fevereiro comecei eu e uma outra pessoa. Então, tínhamos 2 servidores na escola do Legislativo. Meados de fevereiro, nós tínhamos 4. E hoje, né, com reorganização, com concurso público, nós estamos aqui na sede com 17 pessoas. Olha que legal. Tá? 17 pessoas. E qual é, o fluxo que a gente tem buscado, né? Nós agora já começamos o planejamento de 2026. Nós tivemos algumas macroações que nós resolvemos fazer em 2025. Parlamento universitário, formalização de algumas iniciativas, convênios com algumas instituições, como OAB, CRM, Conselho Regional de Administração, Conselho Regional de Contabilidade, Tribunal de Contas, Governo do Estado, Tribunal de Justiça, Justiça Eleitoral. Então, nós pegamos todas essas ações e concretizamos. Então, nós estabelecemos mais do que um planejamento, ou melhor, menos do que um planejamento, algumas metas para que isso acontecesse. Agora, para 2026, o que nós estamos fazendo é, de fato, ter um planejamento com um cronograma, com, inclusive, o aprendizado que nós tivemos nesse ano. Porque o que acontece? Nós todos que aqui estamos somos novos de escola do Legislativo. Então, a gente precisa entender o ciclo, né? Por exemplo, o ciclo do recesso, como isso afeta a possibilidade dos vereadores virem até a capital, o ciclo financeiro de orçamento das câmaras municipais, para que esses mesmos funcionários, servidores se desloquem até aqui. Então, tem uma bagagem, né, de aprendizado que nós estamos usando para projetar 2026. Mas nós trabalhamos bastante com... A gente tem feito por aqui uma ideia de gestão por projetos. Não é uma startup, Roberto, mas a gente tem feito, sabe, muitos sprints, temos feito, sabe, squads, enfim, a gente tem procurado trabalhar com esse formato, justamente porque, mesmo parecendo um número grande, 17, mas o volume de projetos que a gente tem tocado simultaneamente, Humberto, é bastante grande, então as pessoas se envolvem em mais de um, então... Em relação ao planejamento, Juliano, a relação ao planejamento, como é que vocês fazem isso? Olha, o que nós, hoje, a maneira como nós fazemos é o seguinte, a gente olha o calendário, olha basicamente o calendário do que nós temos projetado para o ano, algumas ações que já são previsíveis. Por exemplo, nós sabemos que em alguns meses-chave os parlamentares eles vão demandar ações específicas, outubro, relacionado a questões da mulher, novembro, do homem, enfim, a gente pega esses simbólicos e encaixa algumas formações. Nós entendemos algumas necessidades, nós encaminhamos para todas as diretorias, perguntando quais as necessidades técnicas que eles precisam. O nossa diretoria financeira e controladoria pediram formações específicas sobre um sistema de Secretaria de Fazenda. Nós pegamos essa formação e, né, distribuímos no decorrer do ano. Então, nós temos tanto ações que são sob demanda, ou seja, né, nós somos prestadores de serviço internos das outras diretorias, a partir da necessidade deles e dos gabinetes. Então, o que eles precisam de formação? Isso. Precisam de libras? Fornecemos. Precisam, enfim. E nós temos daí os projetos especiais,
que são os nossos grandes xodós, que daí nós realizamos aqui na própria diretoria, a gente separa quais são as atividades e conjuga. Por exemplo, você citou um projeto que deu certo aqui, que foi o Parlamento Universitário. Ano que vem, o ano eleitoral das assembleias, né, Parlamento Estadual que se elege, então nós não realizaríamos o Parlamento Universitário. Mas para não deixar desassistido, nós estamos concebendo, já esse ano, um parlamento itinerante, ou seja, nós vamos realizar com as câmaras das grandes cidades do Paraná, parlamentos universitários em polos regionais. Que legal. Para que... Que legal. Então, o nosso planejamento, a gente procura muito antecipar, Roberto. Então, nós não temos liberdade orçamentária, né? Enfim, eu acredito que poucas escolas têm uma liberalidade financeira muito grande, mas nós temos muito pouco. Então, o planejamento é muito, muito focado na capacidade de execução própria, antecipar questões e mobilizar parceiros para realizar. Então, eu citei no começo que nós vamos formar... Deixa eu só te interromper um minutinho, Juliano, exatamente por conta disso, assim. Por conta desses parceiros. Como é que vocês constroem essas parcerias, né? Como é que é chegar representando a escola do Legislativo do Paraná, a escola do Legislativo de uma Assembleia, e dizer assim, oi, tudo bom, eu sou da Assembleia, gostaria de fazer uma parceria. Como é que vocês têm conseguido trazer gente para perto? E diante desses desafios que você colocou de descentralizar, de ir para os regionais, de dialogar com as câmaras, como tem sido olhar para o fato de que ano que vem é um ano eleitoral e que, por vezes, isso impõe algumas restrições de atuação, de atividades e coisas desse tipo? Olha, nós temos uma sorte muito grande, né? O nosso presidente, ele é muito bem quisto entre todos os poderes. Então, quando, né, agendo, marco, converso com as pessoas, eles são muito solícitos em nos receber, justamente porque traz esse endosso do presidente Alexandre, então isso nos facilita muito. Então, basicamente, as pessoas são receptivas, Humberto. O que falta, eventualmente, é uma disposição em construir a ponte para o diálogo. Então, todas as nossas formações, até hoje, né, 2025, nós não gastamos R$1 com palestrante, R$0. Nós vamos chegar ao final do ano com 7.500, 7.600 formados, uma série de iniciativas e nenhuma palestra foi paga. Por quê? Nós tivemos conteudistas do Tribunal de Contas, da Escola de Gestão do Governo do Estado, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Conselho Regional de Administração, OAB. Então, nós criamos um ecossistema, né, formalizamos as parcerias para que eles estivessem com a gente compartilha os louros, compartilha, né, inclusive a certificação, porque muitas dessas instituições também têm metas de formação de pessoas, e isso acontece. E você também me perguntou sobre essa questão da interiorização, a preocupação. Veja, justamente por conta do planejamento, que foi a pergunta do Roberto, eu me antecipei, porque qual é o grande problema do ano que vem? Não é nem a execução da atividade, mas é a vedação de publicidade. Então, como que eu vou mobilizar público para um curso, para um evento, para um seminário, para um fórum, se eu tiver a restrição de publicidade? Então, a nossa estratégia nesse sentido, como as câmaras municipais não terão, nós temos a equipe técnica, nós temos a tecnologia, né? Nós mudamos, o parlamento que você conheceu, Roberto, mudou muito, tá? O formato, esse ano a gente assim, mudou bastante. Então, mas nós documentamos essa tecnologia, né, pedagógica, e a ideia, as câmaras se interessaram e a ideia é levar para eles, porque daí eles têm a liberdade de fazer essa publicidade, já que eles estarão ali no âmbito municipal e, enfim, tem uma liberalidade maior, que daí não corre o risco de alguém imaginar que estamos fazendo propaganda da Assembleia, e longe da gente querer fazer isso, né? A ideia é ser bastante institucional. Juliano, eu acompanhei, e a gente, na verdade, andou conversando bastante sobre questão de escolas no interior do Paraná, né? Que tinham poucas, e aí tem algumas surgindo, e a gente não sabe ainda quais são. E quando eu tive aí, você não chegamos a conversar, mas conversei bastante com a sua equipe sobre isso. E aí, eu queria que você me falasse, porque tem um projeto de resolução aí, o 1425, que institui a Rede Estadual de Educação Legislativa, né? Eu queria que você explicasse um pouco isso, porque me parece, eu dei uma olhada, né, que a ideia é integrar e fortalecer as escolas legislativas municipais. Isso
pode ser um belo projeto para que a Abel replique isso no Brasil todo. Muito Não, legal. antes de mais nada, eu tenho que agradecer a Instituto, né, ao Instituto do Legislativo Paulista, que me acolheu. Eu fui conhecer um pouco de como eles construíram né, eles tiveram uma iniciativa parecida no passado. O próprio Roberto, né, eu te liguei para entender como eram essas iniciativas nos outros estados. Então, porque às vezes as pessoas veem um produto pronto, mas não sabe que a gente procura conversar com quem milita na área há mais tempo. Então, essa experiência que você nos trouxe também foi importante, Roberto. Mas qual é o conceito, qual foi o motor por trás dessa rede? A gente começou a perceber que os legislativos municipais têm muita vontade de qualificar os seus servidores ou de alcançar a sua população, mas eles têm menos instrumentos. Cidades maiores têm um pouco mais, mas cidades menores quase nenhum. E muitas dessas parcerias que a gente viabilizou para que não tivessem custos, para que os palestrantes viessem animadamente, eles escutam a Assembleia Legislativa do Paraná. Talvez a Câmara de um município da região metropolitana ou do interior, eles não seriam acolhidos da mesma forma. Então, a rede vem muito na ideia do que eu aprendi, Humberto, na nossa experiência anterior, que a gente citou da RAPS, desse múltiplo fortalecimento. Então, a ideia é o seguinte: pegar todas as parcerias que nós, enquanto Assembleia, enquanto né, uma instituição mais forte, conseguimos angariar. Então, nós conseguimos negociar com uma universidade um projeto de desconto para pós-graduação para os nossos servidores. A partir do momento que as instituições em rede se coligarem conosco, nós vamos mediar com essa universidade para que esse desconto no formato EAD alcance a todos os membros da rede. Então, talvez a Câmara de um município menor, com 20 funcionários, não conseguiria esse tipo de negociação. Nós conseguimos. Então, e para a universidade, legal, porque daí é só acrescentar. Burocraticamente, o custo para eles diminui. Para que eles consigam, entre si, se reunir, ter ações regionalizadas, noroeste, sudoeste, regiões menores. Então, o grande conceito é possibilitar que todos nós, né, estendamos, né, o que a gente pode ter para esse fortalecimento mútuo. Foi bem legal porque a nossa comissão executiva, a mesa também, foi muito acolhedora, eles gostaram da ideia. Assim, nós estamos conseguindo manter um ritmo bastante dinâmico aqui na escola no Paraná, então isso ele deu tranquilidade para que eles topassem isso, né? Porque é um risco. A partir do momento que você cria uma demanda, se você não supre a demanda, você se fragiliza. Então, eles confiaram que a gente vai conseguir dar conta em 2026 de colocar a rede de pé. E no nosso evento, a ideia é em março, final de fevereiro, março, ter um lançamento formal, um grande evento, convidar as câmaras para adesão e tudo mais. Queremos vocês aqui. Muito legal, muito legal. É que o Prazer. Mamari não me chama para essas coisas, mas. Que cara de pau falar um negócio desse. Sempre juntos. Sempre, né? Eu sou um cara de pau contumado, um chorão categórico. Reclamo de ir, reclamo de não ir. Eu tô sempre reclamando, né? Um negócio impressionante. Impressionante. Preciso melhorar isso. O inquieto. O inquieto. O que demanda mais terapia. Coisa boa. Sensacional. Coisa Mamari. boa. Como estamos de tempo? Temos um tempo para uma última questão. Você quer fazer o uso da palavra ou faço eu o uso da palavra? Podemos aqui. Não quero brigar com você, porque da última vez. Não, eu vou fazer uso da palavra. Tá bom. Não, porque um dos grandes desafios, né, Juliana, assim, por mais que a gente reconheça a importância das escolas do legislativo, né, vamos para o plural aqui, não estou falando especificamente da do Paraná, obviamente, mas um dos grandes desafios, cara, é um preparo expressivo da mão de obra, né, dos recursos humanos disponíveis dentro das casas. E aí eu não estou olhando só para os concursados, esses têm todo o interesse de fazer cursos, até por conta de progressão de carreira, etc., mas estamos falando sobretudo dos comissionados. E o Legislativo é uma casa que tem uma oscilação muito grande de pessoas, né, de assessores, etc., e tem uma renovação sempre expressiva nos processos eleitorais. Quer dizer, findadas as eleições do ano que vem, e pensando que muito provavelmente novos deputados chegarão na Assembleia do Paraná com novos assessores, é possível prever algum tipo de capacitação e treinamento e de apresentação formal da casa via Escola do Legislativo para toda essa galera que muito provavelmente chegará na Assembleia do Paraná?
Com toda certeza, Humberto. Assim, o que já está, por exemplo, nós temos a consciência que ano que vem é ano eleitoral, então algumas ações nós já estaremos restritos, a gente já abordou aqui. Dentro do nosso planejamento para esses momentos em que algumas demandas vão diminuir, nós incluímos a preparação, e fica uma sugestão para os meus colegas de outras escolas, a preparação de tutoriais em vídeo, tá? Tutoriais em vídeo legal. das principais funções dentro da Assembleia, tanto das funções administrativas quanto das funções de gabinete. Por exemplo, o que faz um chefe de gabinete? Quais são os principais sistemas que eles usam? Como é controle de presença? Como pede ressarcimento? Essas coisas do dia a dia. Como que pede uma licença maternidade, uma licença paternidade? Então, a ideia é ter um acúmulo desse tutorial em vídeo, porque você acertou em cheio, Humberto. A rotatividade de servidores é muito grande, mesmo em anos não eleitorais. Por quê? Porque os políticos, às vezes, reorganizam seus grupos, as pessoas têm outras demandas, alguns mandatários assumem secretarias, outros saem do mandato, a judicialização da política a gente tem acompanhado, isso também gera uma questão, muitas vezes eleições de meio de ano, alguns deputados se tornam prefeitos. Então, é essa necessidade por ter uma base, né, de conhecimento, uma base formativa de conhecimentos básicos é fundamental. A turma de startup aí sabe, né? Você tem o onboarding. Então, a ideia é ter um kit de onboarding para essa turma toda. Sensacional. Legal. Muito bom. Boa ideia, boa ideia. Roberto Gostei. Boa, hein? Boa. Roberto Lamari. Pois não. Me dá Pois aquele abraço da semana. Ah, Programa hoje... passado a gente esqueceu de mandar abraço. Hein? A gente mandou um abraço. Eu falei, né? Eu falei, abraço. Você esqueceu do abraço. Olha, o meu abraço vai ficar aí no Paraná. Vai para o pessoal da escola da Câmara Municipal de Curitiba, para o Marco e para a Débora. Eles têm uma equipe tão pequenininha, e eu ia falar assim, eles são ótimos, fazem um grande trabalho na escola, eles têm uma dedicação bacana. Sala pequena, equipe pequena, mas um trabalho gigante faz a escola da Câmara Municipal de Curitiba. É verdade. Sensacional, hein? Juliano, bem escolhido, Roberto. Boa. Escolheu bonito. Agora, Juliano, pode escolher. Agora é sua vez de escolher, cara. Sua vez de escolher. Veja, eu quero dar um abraço de fato, e não é puxação nenhuma, né? Mas assim, que legal acompanhar alguns projetos nossos da Abel. Eu estou me inserindo nesse universo de educação legislativa e vocês, de fato, são muito próximos. Então, um abraço tanto para o Roberto quanto para a equipe dele, que também sempre nos acolhem, facilitam, e para os colegas que estão em outras escolas do Legislativo, como, de fato, tem um senso de família, né, de compartilhar, não de competição. Então, obrigado por esse acolhimento. Obrigado, Humberto. Que alegria te reencontrar aqui depois de tanto tempo da RAPS. Enfim, privilégio. Muito legal. Eu vou aproveitar o bairrismo do Juliano e vou mandar um abraço para todas as cidades em que eu estive no Paraná nos últimos 3 anos. Um abraço pessoal de Foz do Iguaçu, Cascavel, Londrina, Maringá, Curitiba, Castro, Ponta Grossa, Pato Branco, Guarapuava e Rio Branco do Sul. Dá para dizer que eu rodei o estado. Só não vi o mar ainda, mas vou ver, já vou ver. E venha então, porque nós vamos inaugurar a Ponte de Guaratuba, que é um marco histórico para nós paranaenses, e o nosso litoral tá lindo, tá? Tá lindo, recomendo. Quem já conheceu no passado, se não veio nos últimos 5 anos, é outra coisa. Essa história do litoral, o Humberto falou isso até de Tocantins e de Minas Gerais também. Litoral de Tocantins, é sacanagem. Mas ele foi factualmente correto, né? Factualmente correto. Ele não viu o litoral de Minas Gerais, ele não viu. Eu me preocuparia se ele falasse, ele via as praias de Minas Gerais. Aí eu ia falar, Humberto, de fato. Sensacional. Ó, para completar isso, ó, um abraço muito especial para toda a galera do Sebrae Paraná, da OCEPAR, da FIEP e da Unimed. Essa foi a galera e da Assembleia Legislativa. Essa foi a galera que me colocou no Paraná nesses últimos anos e eu tenho muito orgulho dessa trajetória toda. Pessoal, com o apoio da Abel e no Movimento Voto Consciente, trabalhos técnicos de Aline Floriano e Ingrid Ferreira, nós colocamos ponto final em mais uma edição do podcast Legislativo Educa, que traz questões essenciais da educação política.
Vou trocar essa educação política por educação legislativa, hein? A partir de ações fundamentais de escolas do parlamento e contas espalhadas pelo Brasil. Beijo, Lamari. Até a próxima, querido. Beijo, tchau, menino. Obrigado, Juliano. Obrigado, viu? Obrigadão. Tchau, tchau. Obrigado. Eu que agradeço.